internauta do BNews, começa agora mais um Fato e Opinião. E essa semana nós vamos conversar sobre as eleições dentro do Partido dos Trabalhadores. Muita gente não entende, mas o PT é o único partido, na verdade, que tem eleições diretas para a presidência do próprio partido. Então, nos municípios, nos estados e o partido, né, na chapa nacional. Então, hoje nós estamos aqui com Ademário Costa. Ele foi um dos candidatos aí à presidência do partido municipal e saiu em primeiro lugar nas urnas, né? Tudo bem, Ademário? Tudo bem, Juliana. Obrigado pela oportunidade, agradeço aqui ao Bocão News. E é importante a gente poder ter esse espaço aqui para debater, falar de política, falar do PT. Só tenho a agradecer a vocês aqui a oportunidade. Que bom. E muita gente, inclusive, essa semana nós demos várias notícias sobre o processo eleitoral do PT e eu vi alguns comentários, mas o que isso influencia na minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Mas vocês precisam entender que é um partido que faz também nessas eleições diretas ao próprio presidente do partido, então é um processo mais democrático do que todos os outros partidos e isso também vai influenciar muito nas eleições municipais. Então é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre isso. E aí, Ademário, eu queria te perguntar quais são os desafios do PT agora em 2020? Bom, primeiro dizer que o PT é o único partido no Brasil que faz eleições diretas em todos os níveis, desde o nível zonal, que nós temos nas capitais os diretórios zonais do PT, passando pela cidade, o estado, nacional, e é por isso que o PT é o partido que tem mais diretórios municipais em todo o Brasil, né? Nós tivemos agora uma eleição que aconteceu em mais de 4.000 municípios, então esse vigor, essa força é algo estruturante para o PT. Sobre o desafio de 2020, o PT é um partido que lidera o projeto político no estado da Bahia, já pelo 4º mandato. No entanto, a gente nunca conseguiu eleger o prefeito aqui de Salvador, né? A esquerda, nenhum partido de esquerda conseguiu eleger a prefeitura. Então, eu acho que um dos grandes desafios do partido será apresentar para a sociedade soteropolitana um programa político que será capaz de conquistar os corações, as mentes do povo de Salvador e conseguir pela primeira vez apresentar de fato um projeto e uma candidatura que consiga o êxito aí de ganhar as eleições municipais. Do ponto de vista eleitoral é isso, mas nós temos uma tarefa, que é a nossa maior tarefa na atualidade, que é a luta pela liberdade do nosso presidente Lula. Hoje as direções do PT, em todos os níveis, elas têm essa responsabilidade grande de colocar na rua uma grande mobilização social que seja capaz de retirar Lula da prisão, porque para nós é uma prisão injusta e a prisão de Lula significa também a prisão dos anseios de todo o povo brasileiro. Qual que deve ser, então, o protagonismo do PT nas eleições? Olha, nós estamos construindo para que o PT tenha uma candidatura própria. Inclusive, o vigor da nossa candidatura para a presidência municipal do PT tem a ver com essa capacidade que a gente teve de sintetizar o anseio hoje da base partidária, que é de que o PT apresente sua própria candidatura. Tem a sua candidatura, tem o seu programa e, fundamentalmente, o PT enfrente os grandes conglomerados privados que dominam a cidade de Salvador. Salvador é uma cidade do apartheid, é uma cidade que eu digo que as favelas se transformaram em prisões ao céu aberto, é uma cidade que sofre com o extermínio da juventude negra, sofre com a ditadura do mercado imobiliário, do mercado da cultura, do lixo, do transporte público. Então, nessa próxima eleição, nós temos que ter um vigor político muito forte para enfrentar todos esses conglomerados privados e, de fato, fazer uma luta para poder libertar a cidade e dar melhores condições de vida para o nosso povo. Há um discurso aí de uma possibilidade de uma candidatura negra aqui em Salvador. O PSB tem colocado isso, o PCdoB também. E o que você acha, né, enquanto é possível presidente do PT, de ter uma candidatura negra do PT? Olha, o PT hoje tem muitos pré-candidatos a prefeitos, né? Nós temos a candidatura do companheiro Moisés, a companheira Vilma Reis, que embora não seja alguém que tenha apresentado lá atrás a sua pré-candidatura, mas apresentou no 2 de julho, isso deve ser considerado como um fato importante para o PT. Tem a candidatura do companheiro Jorge Sola, do companheiro Valmir Assunção, do companheiro Robinson Almeida, de Pelegrino, e também o companheiro Sérgio Guerra, nosso querido professor Sérgio Guerra, que se apresentou. Nós precisamos, após o PED, afunilar esse processo e encontrar quais são realmente os nomes que vão disputar. Mas do ponto de vista da questão negra, eu sempre digo isso, a questão negra, nós não temos como avançar no processo de debate sobre 2020 sem colocar no centro da mesa a questão racial. Salvador é uma cidade que tem 80% da sua população negra, uma maioria expressiva negra, e são dois fatos que caminham juntos, na minha opinião. Quais são esses dois fatos?
é o fato de que a esquerda nunca ganhou a prefeitura, mas de que também a esquerda nunca apresentou para a prefeitura uma candidatura com a cara de Salvador. Então, é necessário realmente que o partido constitua um acúmulo de opinião política e de força para que alguém representante com a cara da maioria da cidade possa ser candidato à prefeitura de Salvador. Mas, na sua opinião, essa cara dessa candidatura precisa ser uma pessoa negra? Olha, o que acontece? O fato de que somente pessoas brancas se candidataram é uma anomalia. Por que uma anomalia? Porque não representa a maioria. E se a gente tivesse uma alternância de poder, brancos e negros se revezando nesse processo, isso poderia ser considerado um fato normal do debate político. Mas quando só um grupo étnico se apresenta para dirigir a esquerda, isso não é normal. Isso, na minha opinião, é reprodução do racismo estrutural que existe no país. Então, de fato, a gente tem que acumular nesse sentido. Eu não sei se, mesmo que eu seja o presidente do PT, se a comunidade negra terá capacidade de ganhar esse debate já em 2020. Mas eu sei que eu, como homem negro, tenho a tarefa de ajudar a acumular nesse sentido. Isso não tenho nenhuma dúvida. Você acha que é um discurso que a própria população de Salvador vai comprar essa ideia de que precisa ser, né, um negro que represente a maioria? Ou a própria população de Salvador não se limita muito a esse fato e pense mais na pessoa que tem uma boa gestão? Porque aí a gente vê os atuais candidatos, né? A gente tem o prefeito Assemineto, que é branco, o Bruno Reis, vice-prefeito, que é branco, aí vem agora Guilherme Bellintani, branco. Você acha que a população vai comprar essa ideia? É porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o debate político que a gente faz enquanto vanguarda. Então, quem faz o debate hoje, nós somos uma vanguarda da política. Então, nós temos a obrigação de aprofundar as questões e analisar a política para além da superfície. Outra coisa é a viabilidade eleitoral do discurso. De fato, uma candidatura que se apresente unicamente como uma representante étnica, ela não vai ganhar eleição. Porque na cabeça do eleitorado, a principal representação hoje, na minha opinião, que identifica o eleitorado de Salvador, é a representação territorial. É o cara do gueto, da favela, é o caso de Rui, é o caso, por exemplo, de Ocanário, ou são as pessoas que ajudaram outras pessoas, como é o caso de Pastor Isidoro, o próprio Jorge Sola, que tem esse sentimento de ajuda, né? Então, tem muitos elementos que identificam. De fato, há muito tempo que não tem consolidado na cidade a ideia de um voto étnico do ponto de vista majoritário. Na eleição proporcional, a gente até encontra nichos que elegem, como Silvio Humberto, como a própria Lívia Santana, que até já ultrapassou o nicho do voto étnico. Mas, de fato, existe isso de forma como o próprio Suíca, Moisés. Mas, do ponto de vista da eleição majoritária, nós temos que agregar ao discurso muitos outros fatores, que não é só a questão racial. Isso é uma questão bastante óbvia. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente não deve fazer internamente, nós, enquanto esquerda, esse debate político, de compreender por que mulheres, negros, gays, jovens não estão ocupando os espaços de poder. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem, se a gente quiser, de fato, né, levar à frente um discurso e uma política de transformação social. Nemário, há aí nos bastidores muitas informações, né? E muito se fala que uma das pessoas que é o nome do governador para candidato a prefeito de Salvador seria o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, um dos nomes, né? Mas também se fala que ele pode apoiar, então, o nome de Olívia Santana, do PCdoB, que é negra também, mulher negra. O que você acha dessa possível polarização? Ou você acha que todo mundo tem que se aglutinar em prol de uma única candidatura para, né, vencer o candidato da oposição? Eu acho que está cedo para definir a tática eleitoral. Se a tática é uma candidatura única ou a tática é a tática da pulverização das candidaturas da base do governo. Acho que tem algumas questões que vão ser importantes para definir esse processo. Uma delas é a força do PT, é o tamanho do PT, é a capacidade do PT de se organizar para essa disputa política. O que é que eu acho, o que é que eu pretendo fazer como presidente do partido? O PT precisa, primeiro, reconectar a sua relação com a sua própria base social, aumentar sua força na cidade, apresentar um projeto político consistente, vigoroso, que tenha força popular, apelo de massa, precisa se organizar politicamente e essa é uma condição fundamental para a gente enfrentar esse processo. Por quê? Porque o PT não é o único player nessa discussão. Tem outros atores, que você já citou aí, que estão envolvidos. O próprio governador é um ator bastante importante.
Então, qual é a minha opinião? O PT precisa se apresentar como um partido que apresente política. Apresente política para a oposição, porque a oposição a Semineto hoje, ela está muito desorganizada na cidade, é fraca a atuação da oposição. Precisa se apresentar também, apresentar política para o próprio governo, dizer ao governo qual é a opinião do PT, porque o governador tem a missão de ter uma opinião como líder de uma frente política, mas o PT precisa se comportar como parte da frente e disputar por dentro essa frente do governador. Se o PT não tiver opinião e não disputar a frente, ele vai ser engolido pelo próprio movimento da frente. Então, qual é a tarefa do PT agora para poder garantir uma candidatura própria do partido? É se apresentar politicamente. Para isso, nós temos que ter um partido organizado, um partido com base social de massa, um partido com projeto político claro e com força popular. Entendi. Bom, muito se fala também dessa renovação do PT, né? O que o PT, então, precisa para se renovar para a próxima eleição? Essa questão da renovação, eu acho que não é só a palavra renovação. Eu acho, inclusive, que é muito vazio quando se fala em renovação. Nós temos aí o Renova BR, o Agora, temos um movimento vigoroso da extrema-direita no mundo inteiro que prega a renovação, que é antissistema, que se apresenta como alternativa à crise estrutural do capitalismo. Então, só falar de renovar eu acho muito pouco. Eu tenho defendido uma transição racial, geracional, uma transição de gênero, sexual, territorial, de classe no interior dos partidos políticos. O que eu tenho dito é o seguinte: a gente não pode negar tudo que já foi feito, negar os quadros e as políticas que nos trouxeram até aqui, mas nós temos que fazer um diálogo intergeracional, juntar essa geração da qual eu faço parte, né, e ao mesmo tempo trazer as outras gerações para construir uma nova síntese política para o que vai ser o próximo período. Então, tem um movimento em curso, de fato, de mudança geracional no PT. O próprio fato da Gleisi Hoffmann ser presidente do PT Nacional faz parte também desse processo, do Haddad ter sido candidato a presidente do Brasil, do Rui ser governador da Bahia, do Camilo lá no Ceará, né? Tem a candidatura da Ellen Coutinho, a primeira vez na história do PT, uma jovem mulher negra do subúrbio ferroviário é candidata a presidenta estadual do partido, né? Tem o próprio Éden Valadares. A minha candidatura aqui em Salvador, a gente sente quando a gente faz o debate com a militância que eu não sou o representante de uma juventude, apesar da maior parte da juventude do PT estar apoiando a minha candidatura. Mas eu faço uma representação de uma geração política que ajudou a derrotar o carlismo e que não está dirigindo o poder no estado da Bahia, né? Então, assim, tem uma transição em curso. O PT precisa acompanhar essa transição e fazer a sua própria transição. Tem a ver com parte do debate que a gente fez anteriormente aqui, que é o fato de que quando a gente se coloca como partido de esquerda e se propõe representar aqueles setores que, mesmo sendo maioria da sociedade, são minoria nos espaços de poder, uma tarefa interna fundamental que a gente tem é colocar esses setores para dirigirem o nosso próprio partido, para eles fazerem parte também do nosso poder interno. Se a gente não consegue fazer isso para dentro, é difícil fazer isso para fora. Então, eu acho que a renovação é nesse sentido, Ju. No sentido de fazer uma transição da estrutura partidária atual, né, da política atual que o PT vem construindo. O PT foi formado no início da década de 80, quando a maioria dos trabalhadores estava organizados nas fábricas. Hoje a gente tem um desemprego estrutural de massa, então a classe trabalhadora não tem emprego formal, né, se vira por conta própria para poder trabalhar. Salvador é uma cidade que 70% desses trabalhadores moram em favelas e é uma maioria também de 80% de negras e mulheres. Então, e com desemprego altíssimo. E com desemprego altíssimo. Então, o que o PT tem que fazer? O PT precisa ser um partido, eu tenho dito isso, que se organize da favela até a universidade. Não pode ser um partido só dos grandes centros e só dos lugares que tem a formulação do pensamento crítico mais apurado. Não. Nós precisamos fazer parte da paisagem popular da cidade de Salvador. Precisamos estar enraizados nas periferias, nos guetos, nos becos, né, onde está pulsando ali aquela vida que tem organização, sim. É um preconceito achar que a periferia não se organiza, ela se organiza do jeito dela, mas a gente não chega lá. E aí, por não chegar lá, eu digo assim, o partido fica de costa para a periferia e com o olhar para a Europa. E não consegue voltar e construir política justamente com aquelas pessoas que a gente quer representar. Então, a renovação do PT que eu defendo é essa renovação de transição da política atual que o partido tem, que é uma política ainda que não consegue entrar na base social de massa, para uma política que traga o povo,
traga a massa para dentro da cidade, que construa, como diz até o meu amigo João Carlos Salles, uma excelência popular dentro do Partido dos Trabalhadores. É isso que eu tenho defendido. Só para a gente terminar, então, para resumir aqui o programa, por que você quer ser presidente do PT de Salvador? Eu quero ser presidente do PT por vários motivos. Né? Eu falei no debate entre os candidatos que eu tinha visto em 89, quando terminou a eleição, o Lula falou assim, ele perdeu a eleição, né? Ele falou, não, mas vocês não entendem. É uma grande honra para mim, imagine eu, um trabalhador que nasci, né, no Agreste pernambucano, que vem de Pau de Arara para São Paulo, poder votar em mim para presidente da República. Eu sou aqui dessa cidade, filho do bairro de São Cristóvão, do aeroporto, uma família pobre, humilde. Minha mãe foi a primeira mulher, a primeira pessoa da família a entrar na universidade, né, da rua a entrar na universidade, por força da situação de classe mesmo. Eu fui a segunda pessoa da minha rua a entrar na universidade, tive essa oportunidade de transitar de uma situação social para a situação que eu tenho hoje, e nessa vida toda a luta social de massa sempre foi a característica da minha militância. Eu tenho certeza que o PT tem a capacidade de colocar o povo na rua, de fazer uma oposição de massa, Semineto, não uma oposição gerencialista para saber qual é o melhor gestor para a cidade, não apenas isso, não é o melhor gerente que o PT tem que apresentar. Então eu quero ser presidente do PT para apresentar à sociedade um partido à altura dos anseios, da expectativa que o povo tem sobre o PT. Um partido socialista, um partido popular, um partido de massas, um partido enraizado nas bases populares e que tem, ao mesmo tempo, muita capacidade de apresentar projetos e políticas públicas que possam libertar a população. Né? Nós temos que fazer exatamente isso que eu falei para você, romper com os grandes grupos privados que dominam sozinho a cidade, que dirigem o PDDU, que dirigem a Câmara de Vereadores, que dirigem todos os prefeitos que passaram pela prefeitura nos últimos anos a serviço dos seus interesses, que são interesses de grupos pequenos. Então, é fazer uma cidade para todos. Então, eu quero ser presidente do PT de Salvador para ajudar o povo de Salvador, ajudar a cidade a construir uma cidade muito mais humana, muito mais igual, com um projeto popular, um projeto democrático à frente da Prefeitura de Salvador. Muito bacana. Obrigada, viu, Ademar, pela sua participação. A eleição é dia 22 de setembro, né? 22 de setembro, chamar todos os filiados aí para comparecerem. Nós estamos trabalhando para resolver essa situação de você que não está na lista de votação do partido, mas não esqueça, identidade na mão, né, muito amor no coração, muita fé e ir votar na gente lá, 590, para presidente do PT de Salvador. Obrigada, e você acompanha aqui tudo sobre a eleição do PT aqui no bnews.com.br e também pelas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.